uma ótima noite para vocês. Estamos aqui em mais um Tome Nota para falar dessa revista maravilhosa que nós estamos estudando sobre o jovem cristão e a saúde emocional. Essa revista maravilhosa da Rede Morada, que nós estamos estudando nesse trimestre da nossa escola bíblica dominical. E hoje nós iremos tratar de mais um assunto dela, que é os efeitos da sensibilidade. Então, se você ainda não tem a revista, o que você vai fazer? Vai entrar na descrição, vai baixar ela, porque nós temos o link, vai baixar o PDF no seu celular, vai estudar, vai ver todas as outras lições, só tesouro, só maná do céu para a sua vida. Então, baixa a revista, estuda ela, mergulha nela. Quando nós terminarmos aqui, já vai lá para a lição 9, estudar sobre os efeitos da sensibilidade, que vai edificar muito a sua vida. E hoje, para que nós possamos crescer ainda mais, nós vamos trazer nosso querido irmão Wellington Rodrigo Ferreira dos Santos Oliveira. É quase um príncipe, com esse nome maravilhoso. É um príncipe de Deus. Eu queria receber o nosso irmão, o autor da nossa lição da Escola Dominical, para falar um pouco sobre os efeitos da sensibilidade. Boa noite, meu irmão, Pai do Senhor. Boa noite, meu querido, a paz do Senhor, paz do Senhor a todos, é uma honra, e realmente o nome é grande, ó, meu irmão, e de família É grande. grande, eu me identifiquei. Me identifiquei porque o meu também é gigantesco. Mateus Felipe de Almeida Correia Santos. Já temos Então, algo em. então você me entende perfeitamente, então. Bênção Entenda, de entenda Deus, essa meu irmão. dificuldade. É luta, é luta. Vamos só. Não, qual que é o seu nome? Nome completo. Aí você vai falando, pessoal, meu Deus, não acaba nunca. Um dia Isso, acabe, em nome de Jesus. É igual a volta de Cristo, um dia chega. é verdade, meu irmão. Bênção de Deus estar aqui com vocês e compartilhando desse tempo tão precioso, e acredito que vai ser bênção de Deus. Esse trimestre está tratando esses temas assim, esse tema extraordinário, abordando pontos muito específicos, que eu acredito que vai ser muito precioso. Vai sim, em nome de Jesus. Então, vamos começar. Eu acho muito interessante começar do básico, começar do começo. Já diria o velho ditado. Eu queria pedir para o irmão definisse a definição que o senhor usou dentro dessa lição do que é sensibilidade. É, eu acredito que uma forma bem clara, assim, bem fácil de entender o que é sensibilidade. Acredito que sensibilidade ela pode ser definida na facilidade de sentir. E isso vale para todas as áreas, entende? Então, uma pessoa sensível, que tem uma sensibilidade, ela tem muita facilidade, tranquilidade para sentir coisas, percepções, ações. Eu usei um exemplo na revista, na lição, que quando você faz um procedimento na sua boca, quando você vai numa clínica, você faz alguma situação, uma limpeza, uma extração, sei quem usa aparelho, entende muito bem isso aqui que eu vou falar. Você tem muita facilidade para sentir muito mais aquilo que você está comendo, aquilo que você está bebendo, aquilo que você está ingerindo naquele momento. Diferente de uma pessoa que não está com a mesma sensibilidade que você. Apesar dela pode se alimentar da mesma coisa, mas ela não vai ter a mesma sensação por conta da sensibilidade que você está tendo e a outra não está tendo. Então, sensibilidade, acredito que a gente pode definir dessa forma, você ter facilidade para sentir. Então, trazendo para o nosso contexto cristão, isso é aplicado da mesma forma também. Quando você tem uma sensibilidade, você começa a sentir mais as coisas. Então, coisas que acontecem ao seu redor, você tem mais essa facilidade para sentir, facilidade para lidar com essas emoções, com essas situações que acontecem no cotidiano, no dia a dia. Amém, perfeito. Esse exemplo do dente é maravilhoso. Eu tenho alguns dentes sensíveis, né? Ultimamente eles estão menos. Quando eu era mais novo, ia tomar água gelada, era Jesus, amar, tomar um sorvete, às vezes dava um gelo assim na alma. É Misericórdia. mais ou menos Mas, isso aí. exatamente, nossa, tinha uma época que eu até usei umas pastas de sensibilidade para ajudar, porque às vezes incomodava bastante. Mas eu achei muito legal, porque tem vários. A revista trata de vários temas de saúde, né? A gente Sim. fala sobre ódio, fala sobre egoísmo, fala sobre rancor. Eu achei muito legal que você abordou um ponto que muitas das vezes a gente nem pensa, principalmente porque no mundo a gente cresce, a gente que é homem, né? Com aquelas frases
é ridículo, homem não chora, homem não tem emoção, né? E hoje em dia tem que ser, você não pode demonstrar emoção e tem que ser forte. Eu queria entender qual foi a sua percepção do porquê você achou, julgou importante nós termos esse estudo, nós estudarmos, porque a nossa juventude ela precisava entender mais sobre sensibilidade, porque era importante para nós entendermos mais sobre isso. A própria palavra do Senhor diz assim: o meu povo ele padece por falta de conhecimento. Então, quando você não tem propriedade no assunto, quando você não tem conhecimento em algo, você se torna muito vulnerável. Então, você estudar sobre as emoções, que é o que a gente está estudando nesse trimestre, é de extrema importância. De extrema importância porque são situações, são emoções que são colocadas, provadas a nós todos os dias. Então, o que é a primeira impressão quando se dá, quando se fala a respeito de sensibilidade? É uma pessoa frágil, uma pessoa que é muito que chora por qualquer coisa. Ah, alguém chora muito, aí você diz logo, é uma pessoa sensível, muito sensível. Quando alguém, tudo que fala, é a pessoa, digamos assim, sente mais, tem mais aquele lado mais melancólico. E quando, na verdade, sensibilidade ela não é isso, entendeu? Sensibilidade tem muito pouco a ver com essas coisas. Sensibilidade é uma emoção que todos nós temos, e nós precisamos estudar ela, porque quanto mais nós estudarmos a respeito da sensibilidade, mais nós vamos saber lidar com essas emoções. A gente vive numa geração, num tempo onde muitas pessoas têm passado por diversos problemas, como ansiedade, depressão, coisas que a gente vem abordando nessas lições. Mas por que isso acontece? Muitas das vezes é por não saber lidar com as emoções. Então, o que acontece? Às vezes, uma pessoa, deixa eu dar um exemplo, teve um relacionamento frustrado. Então, o rapaz se interessou pela moça, a moça se interessou por ele, aconteceu uma situação e acabou rompendo, acabou criando ali uma situação e um sentimento dentro da pessoa. Então, por não saber lidar com esse sentimento, acaba muitas das vezes a pessoa entrando em depressão, às vezes a pessoa acaba se afastando dos amigos, se afastando da família. Por quê? Por não saber lidar com as emoções. Então, a importância de você estudar sobre as emoções e a sensibilidade é você ter ferramentas para você lidar com essas emoções que todos os dias vão vir. Então, se você estudar sobre as emoções e não estudar, de qualquer forma elas vão vir até você. Então, é muito melhor que a gente esteja preparado para saber lidar com as emoções, porque de qualquer forma elas vão chegar até nós. Amém. Exatamente. Às vezes o mundo tenta contar, as pessoas tentam contar muitas histórias, muitas mentiras, às vezes, para pintar uma imagem de como as coisas verdadeiramente não são, né? E é como o falou, ser sensível não significa ser fraco, não significa Não, ser não, não. frágil, mas muitas das vezes é justamente o contrário. Isso mostra uma força de você conseguir se entender, se conhecer e conseguir entender o meio, né? Todos nós estamos inseridos em um meio, seja no seu colégio, seja no trabalho, seja a sua própria igreja, e nós precisamos lidar com várias situações ao longo de um dia que nos deixam tristes, que nos deixam alegres, que nos empolgam, que nos desmotivam, que nos frustram, que nos chateiam, que nos orgulham. Então, a sensibilidade para entender como gerenciar tudo, como lidar com cada sentimento da maneira correta, como lidar de uma maneira a colocar nos pés de Deus nossas angústias, nossas dificuldades, as coisas que nós vivemos ao longo dos dias, isso se torna algo muito importante para que a gente consiga ter esse equilíbrio dessa saúde mental, né? Como nós estamos estudando, essa saúde emocional, né? Isso é interessante porque nós temos várias emoções, vários sentimentos, como você mesmo falou, todos os dias nós somos colocados à prova disso. E a sensibilidade, ela faz você realmente entender que são essas situações, entendeu? Entender muitas das vezes o porquê está passando por isso, entendeu? Entender o que será que Deus ele quer falar comigo nesse momento, o porquê Deus está passando por isso. Isso acaba trazendo uma calmaria e não um desespero. Às vezes, vem as situações que todos os dias elas vão vir,
E quando a gente não tem a sensibilidade de entender o porquê disso estar acontecendo, a gente acaba se desesperando e muitas das vezes perdendo o controle. Mas tendo sensibilidade para entender cada estação, cada fase, cada processo, cada ciclo, sem dúvida a gente sai muito mais amadurecido de cada processo que a gente passa. Exatamente. O irmão usou uma palavra-chave, que é uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra processo. Nós sempre estamos imersos em processos de Deus em nossa vida, um constante crescimento, um conhecer e um prosseguir em conhecer, né? E eu Sim, ouvi essa semana um podcast do Diescope, do Douglas Gonçalves com o Thales Roberto, e ele falou que algo da vida dele que acho que sempre facilitou ele enfrentar os problemas foi saber lidar, entender que ele estava no processo, entender o processo e viver o processo, fosse ali sim, no deserto, fosse a dificuldade, mas entender o processo e aceitar o processo para viver ele da melhor maneira possível, né? sim, sem dúvida. Entender o processo, eu acredito que é fundamental para a vida, para a vida, para a vida. É você, porque querendo ou não, nós vamos passar, de alguma forma nós vamos passar. Então é muito melhor que a gente busque conhecimento na palavra de Deus para a gente entender, não, por quê, qual o que está motivando, o que será que Deus quer falar comigo, porque tudo é aprendizado, né? Então, aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, então, que a gente possa viver o nosso processo, esteja sensível para o que Deus está falando conosco, né? Exatamente. E algo muito importante que o senhor falou é essa sensibilidade à voz de Deus. É até um dos temas que o senhor traz na revista. E talvez eu veja muita dificuldade da minha geração, da nossa geração de jovens, de viver esses processos, de lidar com as situações. E eu queria ver se o senhor acredita que a juventude da igreja de hoje ela tem perdido a sensibilidade à voz de Deus. Talvez antigamente a gente vê as gerações, o círculo de oração, aqueles irmãos fervorosos. E você acha que a nossa geração, essa geração atual de jovens, ela tem perdido essa sensibilidade à voz de Deus, tem se afastado dessa vida de relacionamento? É, eu acredito, meu irmão, que talvez isso não esteja enquadrado apenas aos jovens, sabe? Eu acredito assim, não vamos generalizar e dizer assim, uma geração está perdendo a sensibilidade à voz de Deus, mas muitas pessoas, acredito que de todos os ciclos, eles têm perdido essa sensibilidade para ouvir o que Deus está falando nesse momento, entendeu? Tem um pastor aí em Anápolis que eu gosto muito de uma expressão que ele usa assim, sabe? É um pastor que eu admiro muito, o pastor Elismar Veiga, e ele fala assim que nós precisamos ser uma geração de birutas. Aí alguém pergunta assim, rapaz, mas o que é uma biruta? Biruta é aquele cone, aquele um pano que fica nos aeroportos no formato de um cone, aquele tipo um coador de café gigante. E aquela biruta ele está direcionando para onde o vento está soprando. Então, se o vento está para o sul, para o leste, para o oeste, ela sempre está sendo conduzida de acordo com o que o vento está soprando, ela está apontando para onde o vento está soprando. Isso traz direção para as pessoas que estão trabalhando ali no aeroporto. E eu acho que às vezes nos falta um pouquinho de sensibilidade para entender realmente para onde o vento de Deus está soprando. E nós precisávamos ser essa biruta para ouvir a voz dele, o que ele está soprando, e a gente conduzir uma geração, porque querendo ou não, nós somos influenciadores de pessoas, né? No nosso trabalho, na nossa escola. Então, perder a sensibilidade, ou a falta da sensibilidade com Deus, isso nos faz, digamos assim, pessoas sem rumo muitas das vezes, entendeu? Como é que eu vou entender para onde Deus, o que Deus está falando, o que Deus está soprando, o que Deus quer falar com o seu povo? Eu preciso ter essa sensibilidade para ouvir ele, entendeu? Mas acredito que uma das formas disso acontecer, de uma geração que não tem mais aquela aptidão para ouvir a Deus, eu acredito que é voltar para o lugar secreto, aonde fica ali só os dois, sabe? Aonde entra no teu quarto e fecha a tua porta e ouve o teu pai que falará em você em secreto. Então, ter esse tempo a sós, entendeu? Ter esse momento ali, só você e ele,
entendeu? Sem mais ninguém, sem o púlpito, sem o público, entendeu? Acredito que esse tempo ele é muito precioso para que uma geração volte a ouvir o que Deus quer falar, sabe? Tem um livro que é, o nome dele é Os Caçadores de Deus. Ele tem algo muito interessante que ele diz assim: nós amamos saber, nós gostamos muito de saber as coisas que Deus fez no passado, mas nós estamos apaixonados e com muito amor em saber o que Ele quer fazer hoje. E a gente só vai saber o que Deus ele quer fazer hoje se a gente voltar a ter essa sensibilidade, dizer assim, Pai, o que tu queres fazer através da minha vida hoje? Sabe, acordar pela manhã assim, com aquela expectativa, indo para o trabalho e dizer assim, Senhor, o que tu queres da minha vida hoje? Voltar a ter essa sensibilidade de ouvir Deus falar, assim, sabe, nitidamente ao seu coração. Eu acredito que a gente pode ter uma geração muito apaixonada, assim, por Deus, mas para isso a gente precisa voltar a ouvir o que Ele está falando no nosso coração. Acho fundamental. Amém, é perfeito, perfeito. Até difícil dizer algo além disso que o irmão falou. Acho que muitas das vezes, principalmente a nossa geração jovem, né, é uma geração que cresceu, graças a Deus, numa realidade de Brasil diferente, onde Sim, nós temos mais acessos a mais informação, mais universidades, mais estudo, mais ferramentas para viver a vida. Talvez isso tenha diminuído dentro de nós aquela necessidade de achar que dependemos de Deus, mas de depender das nossas próprias forças, de tentar, a partir do nosso próprio braço, resolver os nossos problemas, resolver os nossos assuntos, porque eu sou forte, porque eu sou capaz, porque eu sou incrível, quando na realidade, quando nós tentamos seguir esse caminho sem Deus, é como se nós fôssemos como uma bússola que está quebrada. Nosso sim. norte, nosso norte magnético é Jesus, e quando nós estamos desconectados dele, é como uma bússola quebrada, fica girando para todo lado e não sabe para que direção ela vai. Então, o irmão foi perfeito o que o Eu irmão disse gostei sobre. disso que o senhor falou a respeito da dependência, né? Eu acredito que a gente nunca, em momento nenhum, independente do grau que a gente deve estar, onde a gente deve estar, a gente nunca pode perder esse, esse nível de dependência em Deus, sabe? E isso acontece muito quando a gente é pequeno. Eu tenho uma filha que vai fazer 2 anos e ela depende de mim, da mãe dela para tudo, sabe? Por quê? Porque ela é dependente, ela é pequena, ela é frágil. E só que talvez daqui com o tempo ela vai crescer, ela vai evoluir, ela vai ter uma força a mais e talvez ela não dependa mais de mim, da mãe dela. Aí eu fico pensando assim, a gente como igreja, muitas das vezes, sabe? Às vezes a gente pequeno ali, a gente tem aquele senso de dependência em Deus. Pequeno que eu digo é algo aqui dentro, sabe? Aquela dependência, aquele negócio de Senhor, se tu não for comigo, eu tô só com essas 5 pedras aqui na mão e só com esse estilingue aqui. Eu preciso do Senhor. Então, a sensibilidade de entender que, independente do nível da situação, a gente tem que ser dependente dele para tudo, tudo. Exatamente. Esse exemplo do filho ele é perfeito, já vi esse exemplo antes, eu acho que ele é maravilhoso. É o exemplo da criança que depende do pai, que confia no pai para Sim, fazer tudo, né? A nossa relação com Deus precisa ser sempre assim. Uma relação de entender, pai, é como o senhor falou, o que o senhor quer que eu faça hoje? Qual é a vontade do senhor para minha vida hoje? O que o senhor quer, como o senhor quer me usar hoje? Como o senhor quer ministrar por meio de mim hoje? Acho que nós precisamos ter essa vida de relacionamento com Deus, né? E é, acho que é algo que tem nos atrapalhado muito, pelo menos tenho visto, parece ser uma falta de fome, assim, de querer Deus, de querer estar na presença de Deus, né? Hoje a gente tem se satisfeito de tantas coisas, de redes sociais, de streamings, de filmes, de games, de relacionamentos, e parece que a nossa geração atual, isso eu falo não só geração jovem, mas geração de mundo, ela tem, como igreja, temos perdido essa fome, né?
E eu queria ver se você acha que ter fome de Deus é uma marca de quem é sensível. Sem dúvida, meu irmão, sem dúvida. Porque quando você tem experiências com Deus, experiências assim extraordinárias, você passa a ver que, poxa, uma série é muito boa, um filme é muito bom, a tecnologia ela é muito boa, mas nada pode se comparar com aquela presença, sabe? A gente se deixa levar por muito fácil, por muitas distrações. A gente tem, digamos assim, um dia muito ocupado. Eu acredito que a geração, assim, às vezes eu gosto de conversar com o pessoal mais antigo, a geração lá de trás sempre foi muito ocupada, mas talvez eles não teriam tanta coisa para fazer há 40, 50 anos atrás, como tem hoje. Então, hoje a gente já acorda pela manhã, entendeu? Aí já vai para a rede social, já vai às vezes no trabalho, aí já pega, já vai trabalhar, e já fica para lá, para cá, naquela correria, e muitas das vezes, cadê o tempo com Deus? Não tem mais aquele negócio no coração. Então, a gente precisa voltar a ter fome, sabe? Quando você tem a sensibilidade, entendeu? Que você se aprofunda realmente em sentir aquilo que Deus está falando, você passa a ter um relacionamento com Ele em vários ambientes a qual você frequenta, no seu trabalho, na sua escola. Não se torna uma experiência apenas de um ambiente, entende? Outro dia alguém me perguntou assim, Wellington, o que que tu acha assim das pessoas que vão para a faculdade, entendeu? E são crentes, têm uma caminhada longa de fé, mas acabam simplesmente entrando na faculdade, abandonando Jesus. Muitos até desacreditam da existência dele. O que que você tem para dizer? Foi algo que eu comentei com alguns irmãos aqui. Eu falei assim, uma balança muito desigual, porque às vezes a pessoa vai para a faculdade e passa aí 4, 5 horas todo dia, todos os dias na faculdade, de segunda a sexta. Você vai contabilizar isso no final da semana, você teve aí 25, 30 horas por semana com alguém colocando uma doutrina, colocando algo na sua cabeça, que vai de contra muitas das vezes o que a palavra do Senhor ela diz, e você está ali com aquelas 30 horas. E para o outro lado da balança, para competir com isso, às vezes você tem 1 hora e meia, 2 horas de tempo, que é o culto de domingo. E é mais aquele momento de louvor, aí, de palavra, de ensinamento, muitas das vezes, vem aí 30 minutos, 40 minutos. Então, não tem como você ter uma fome, algo realmente verdadeiramente com Deus, assim, esse relacionamento fervoroso, apenas com uma vez por semana. Precisa ser algo que precisa ser alimentado todos os dias. Então, como é que eu faço? Eu não tenho vontade de orar. Como é que eu devo fazer? Ora sem vontade mesmo. De repente, o fogo desce lá onde você está e você já se ativa, aí você já sai dali avivado. Poxa, mas eu não tenho vontade de fazer o meu devocional, eu não tenho aquele ânimo. No reino de Deus, nem sempre você vai estar com ânimo para fazer as coisas, mas a própria palavra diz: "Ei, tem de bom ânimo". Então, te anima para fazer algo. Então, essa busca vai trazer isso, esse fervor no seu coração. Eu falei uma vez assim mesmo para Deus. Eu tenho vou fazer 7 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E eu disse assim: Senhor, eu escuto falar de ti desde pequeno, desde criança. Minha mãe, ela ia sempre para a igreja e me levava. Eu escuto falar que isso é bom, que isso é maravilhoso. E aí? Mas eu nunca senti isso. Eu venho para os cultos, mas a minha vida é muito apática, assim, algo tão. E eu senti o Espírito Santo falar no seu coração: te entrega para mim. E eu falei assim: só dentro de mim, vou me entregar. E eu quero ver realmente isso queimar aqui dentro, eu ter essas experiências que essas pessoas estão falando. E, meu irmão, eu digo para você, foi a melhor decisão que eu tomei. Por quê? Porque foi algo que mudou minha vida. Então, a sensibilidade em você ter esse discernimento assim de falar assim, não, eu quero esse fogo, eu quero mais disso. Eu acredito que quando a gente tiver uma geração sensível à voz de Deus, sensível ao que Ele está direcionando, nós vamos ter uma geração apaixonada por Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, é exatamente isso. Uma geração de apaixonados, mas não é aquela paixão humana que vem e volta, mas é aquele amor que queima sem cessar, né? Como Verdade. a chama que queimava no tabernáculo, que diariamente
sacerdote ia lá e renovava a lenha, mas que ela não parava de queimar. Que Deus desperte esse desejo em nosso coração. É como o irmão falou, às vezes vai ser sem vontade, vai ter o dia que você vai estar desanimado, mas começa a pedir para Deus. Falo como E, alguém que já fez isso. Pede para Deus, Pai, me dá vontade, me dá prazer. Eu quero querer estar com o Senhor. Eu quero querer ter essa vontade, ter essa paixão, ter esse amor. E com o tempo, quando a gente menos percebe, você começa no trabalho, pô, uma vontade de terminar de ler aquele texto, cara. Cheguei, cara, queria ler, entender aquilo. Nossa, e vou no orei. Tá esquisito, tá ruim. eu fora uma expectativa, né? Exatamente. Começa a estar expectativa, você não ora de manhã, você fica se sentindo meio mal, parece que o dia começa ruim, assim, É pô, não verdade. tá começando legal, não, porque você começa a construir aquilo, é como todo relacionamento. Você não começa melhor amigo de alguém. Conheci hoje, sou best friend forever. Não, é uma construção, uma caminhada. Dia após dia junto, dia após dia conversando, relacionando. E quando você nem percebe, já está aquela amizade, um brincando com o outro, ficando à vontade. Nosso relacionamento com Deus é dessa maneira. Às vezes a gente começa sem tanta aquela vontade, mas o dia vai passando, o tempo vai passando, e aquela intimidade com o Pai vai aumentando, a fome vai aumentando, o fogo vai aumentando e é glória, é bênção. Maravilha. Aleluia. Esse é o Meu fogo do irmão, céu. é o fogo do céu. Meu irmão, muito obrigado, irmão Hélio. Deus te abençoe grandemente. Foi precioso demais tudo isso que eu trouxe para nós. E se você que está assistindo quiser entender mais, já falei, baixa o link, pega a revista, porque tem muito mais além disso que nós vimos aqui naquela revista da Escola Dominical. Meu irmão, que benção. Muito obrigado por esse momento. Amém, meu irmão. Eu que agradeço, cara. Sem dúvida, é um tempo muito precioso. E isso aqui é ouro, meu irmão. Isso aqui é ouro. Sabe? Tem sido um tempo de muita edificação realmente, onde Deus tem nos trago instruções, direção através da sua palavra. E eu quero só agradecer realmente, entendeu? Esse convite, essa oportunidade de estar aqui participando dessa conversa, desse bate-papo bem interessante com os irmãos. E como você falou, né? Você que ainda não adquiriu as lições, corre, baixa o link, adquire a revista, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Amém, é maravilhoso. A Bíblia é o manual da vida. É Verdade, como a gente às vezes fala, né? A Bíblia é como se fosse o manual do fabricante. Então, não tem ninguém melhor para entender como a gente funciona que nem o nosso Deus. Então, é vamos verdade. mergulhar nessas lições. Tá maravilhosa, é ouro, tá muito boa essa revista. Eu te faço convite na descrição do vídeo para baixar, porque assim como falamos sensibilidade, tem muito mais lá. Meus irmãos, Deus abençoe. Ficamos aqui com mais um Tome Nota. Até a próxima lição e vá para EBD, porque vai ser bom demais. Amém, meu irmão. Deus abençoe.